Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Comizino, sou aqui da MGL Concurso e hoje vamos conversar um pouquinho sobre planilhas eletrônicas. Antes de mais nada pessoal, se você ainda não adquiriu, entra no blog mglapostilas.blogspot.com. Lá, o primeiro link é o projeto Praticando Informática, são 300 questões da VUNESP para resolução em PDF por apenas irrisórios R$ 6,50. Pode ser pelo PagSeguro, por esse botão aqui, ou também você entra em contato pelo WhatsApp e eu mando minha conta para transferência. Vamos conversar um pouquinho hoje, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e curte o vídeo, compartilha com seus amigos e também no Facebook MGL Concursos e no Instagram MGL Concursos Oficial. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as funções C, Conte C, Conte C e Soma C do Excel. Se você não assistiu nosso vídeo anterior, Praticando Informática, é importante você assistir, principalmente se você é iniciante, porque lá nós explicamos algumas coisas que vai ser importante para esse vídeo, que eu não vou ficar voltando até para agilizar. Antes da gente começar exatamente nas funções, vou explicar mais um pouquinho alguns símbolos que o Excel usa e que a VUNESP usa na prova. Esse maior, esse menor. Como você diferenciar? Muita gente confunde. O maior lembra sempre do seu braço direito e o menor no seu braço esquerdo. Então você faz assim. Na frente você vai saber qual que é o maior e qual que é o menor. O diferente é esse símbolo aqui, o igual não tem segredo. Outra coisa fundamental antes da gente começar a fórmula exatamente propriamente dita, eu quero que você memorize assim. Aprenda que você não precisa decorar a fórmula, você precisa aprender como é que funciona a lógica da coisa. Então, por exemplo, você vai colocar na sua mente, quando tiver a função C, você vai falar se isso, então aquilo. Como que funciona isso na prática? Nessa primeira fórmula aqui. Se isso, então aquilo é verdade ou falso? Verdade ou falso? Se essa premissa for verdadeira, o primeiro ponto e vírgula você vai achar o resultado. Se for falsa, o segundo ponto e vírgula. Esse será o resultado. É simples assim, pessoal, não tem segredo. Se isso for verdade, essa é a resposta. Se isso for falso, essa é a resposta. Por isso que na sua mente tem que estar se isso, então aquilo. Se isso for verdade, se isso for falso. Vamos para a prática. Vamos abrir primeiro do Excel a primeira função, a função C. Qual que é a fórmula aqui que eu coloquei? Se o A1 for diferente do A2, verdade. Se não, falso. 1 é diferente de 2? Essa é a premissa que ele está perguntando. É, não é? Verdade. Ele retorna valor verdade. E se fosse igual? Seria falso, né? Então a resposta é falsa. Não necessariamente na prova vai vir escrito assim. Pode vir assim, ó. 4 e 20. Não interessa. A primeira premissa, depois do ponto e vírgula, o valor será o verdadeiro. E a segunda falso. Sempre, 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 sempre. Vem a premissa, depois verdade, falso. Vamos colocar aqui outro valor de novo para dar verdade. Você vai ver que vai voltar lá no valor número 4, que é o primeiro que eu coloquei depois do ponto e vírgula. Viu, pessoal? A gente fez uma tempestade em copo d'água, mas você vai ver que na prática não tem tanta dificuldade assim. Segunda fórmulazinha que a gente vai ver é o Conte C. É importante você lembrar o seguinte, ele vai contar e não somar. Ele vai contar se acontecer alguma coisa. Nessa fórmula aqui do exemplo, ele vai contar se do intervalo de A1 até o A5, lembrando que eu já expliquei o que significa esses sinais. É bom você não assistiu, você não sabe, você volta no vídeo lá, no outro vídeo para aprender. Se no A1 até o A5 tiver o 5, ele vai contar. Como é que na prática acontece isso? Ó, se nesse intervalo aqui tiver o 5, ele vai contar. Quantos 5 tem? Tem 1, não tem? Então ele retorna 1. E se não tivesse? Retornaria 0. Agora eu vou encher de 5 aqui, ó. Tá vendo? Ele não está somando, pessoal. Ele está contando quantos 5 eu tenho aqui, ó. Se eu preencher todos, serão 10, ó. Tá vendo? Simples assim. O Conte C, ele é idêntico ao Conte C, só que ele trabalha com mais de uma premissa. Então, na prática, como é que funciona o Conte C?
Se do A1, por exemplo, igual eu coloquei no exemplo, até o A5 tiver o 5, e do B1 até o B5 tiver um 2, eu vou contar esse intervalo. Então, aqui tem um 5, aqui tem um 2, ele conta 1. E se eu mudar aqui para 5 e para 2, ele conta 2. Você entendeu? Agora, se tiver 5 aqui e 3 aqui, ele já não conta, porque tem que ter a primeira que eu coloquei e a segunda que eu coloquei. Entendeu? Do A1 até o A5 tem que ter o 5, e do B1 até o B5 tem que ter o 2. Entendeu? Se esses critérios não forem observados, ele não vai contar. Beleza? O último, aqui ó, por exemplo, igual para você ver também que serve como não só como número, mas também como escrito. Sempre quando você for colocar uma palavra, você coloca entre aspas aqui no Excel para ele reconhecer como palavra. Então eu vou lá e coloco maçã e fresca, ele considera 1, tá vendo? E se eu colocar maçã podre, não considera nada. E se eu colocar maçã fresca de novo, 2, e assim por diante, igual está no exemplo ali. O último é o soma C. Principal diferença para você se atentar: o soma C, ele vai somar, pessoal, somar se acontecer alguma coisa. No caso aqui, ele vai somar se do A1 até o A5 tiver o calça. Ele vai somar na onde? No B1 até o B2. Vamos lá para o exemplo prático? No exemplo aqui, do A1 até o A5, ele vai querer que você some quando tem o 5 na célula. Mas somar aonde? Do B1 até o B5. Então, hoje ele está somando o 9 e o 2, que no caso dá 11, porque tem o 5 aqui e o 5 aqui. E se eu colocar um outro 5 aqui na célula A3? Ele vai somar com o 8 também, porque vai ficar 8, 9 e 2, vai dar o total de 19. E se eu colocar aqui, em vez de 1, colocar 5, ele vai somar mais 6, vai dar 25. Entendeu, pessoal? É bem simples dessa forma, só que tem que tomar cuidado. Vamos mudar, vamos colocar aqui jeans. Eu quero somar quantos jeans tem. Tem 2 aqui, 2 com 8, vamos ver se vai dar 10. Tá vendo, pessoal? Ele não está contando, não está 1, 2, igual no conte C. Ele soma de acordo com esse critério que você colocou. Então, relembrando, primeiro é o critério que você quer que ele localize, segundo é o intervalo, desculpe, o segundo é o critério e o terceiro é o intervalo da soma. Simples assim. Um exercício para praticar, para a gente fixar tudo isso que a gente viu. É um exercício de 2018, esse ano, da prova do escrevente, e que ele retrata bem. Eu vou até passar um macete para vocês, a função C. Lembra que eu falei? Se isso, então aquilo é verdade, ou aquilo é falso. Se isso, então aquilo. Você concorda comigo então que ou vai ser verdade ou vai ser falso? O que significa isso? Se você inverter a ordem de resolução e primeiro achar o verdade e o falso, você já vai eliminar de 5, vai ficar entre duas questões. Concorda? Então vamos começar de trás para frente. O segundo menor. Se você não pegou essa fórmula, está no outro vídeo. Segundo menor de A2 e até B3. Qual que é o segundo menor? É o 2. A2 até B3. Beleza, 2. Então pode ser a C. O terceiro maior de A1 até B4. A1, B4. Terceiro maior, 11, 10, é o 5. Vamos lá, 5. Tem o 5? Não tem o 5. Você matou a questão em 10 segundos. Você não precisaria saber que esse sinal era de diferente, que muita gente errou por causa disso. Não precisaria saber nada, era só saber a sistemática da função. Se isso tudo for verdade, você vem e faz esse aqui. Se isso tudo for falso, você vem e faz isso aqui. Você inverteu, fez o verdade e o falso, achou o 2 e o 5. Olhou aqui, não tem 5. A banca foi boazinha, você vai direto no 2. Uma prova de Tribunal de Justiça. Então você vê que quando você entende a sistemática fica mais fácil. E assim, eu espero que vocês tenham entendido essas questões. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.